Então, boa noite a todos, boa noite ao meu amigo e colega, embora eu já esteja apresentado, professor João Teixeira Lopes, que nos vai proporcionar uma palestra aqui à SPAI, à Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, chamada O Individualismo Mata o Ativismo? Pergunta. Notas sobre a gramática psicologizante da ação coletiva. E o resumo que ele nos enviou é este. O individualismo rizomático das redes é o correlato de uma hegemonia em que a violência social é vivida como autossentimento, como autoconsentimento, perdão, e projeto, seguindo as pisadas do metadiscurso terapêutico da psicologia, surgindo nas suas novas metamorfoses como o articulador supremo da realidade social, alimenta um enorme paradoxo, pois, malgrado a ilusão da autossuficiência, é a linguagem de um sistema objetivo de relações sociais. Na verdade, existe uma enorme pressão societal no sentido do indivíduo se pensar como átomo e não como um ser relacional, uma espécie de lugar sem relações, princípio e fim da percepção e classificação do mundo, novo magma imaginário que penetra e institui o discurso público. É claro que não se nega a individuação, a constituição de subjetividades e a sua expressão identitária, nem o facto de cada pessoa apresentar um coeficiente de singularidade. Trata-se, isso sim, de contestar a crença no indivíduo original, desintegrado e autónomo, asocial, livre de exposição de si mesmo. E urge questionar se cada vez mais as pessoas conferem sentido à sua existência pela negação dos determinismos sociais, se, na sua percepção, pensam, agem, decidem como indivíduos autónomos, como se faz sociedade. A seguir, o nosso colega e amigo mandou-nos um resumo do seu currículo vitae que vai aparecer junto do vídeo que ele nos permitiu gravar e divulgar. De maneira que, se eu for ler isto tudo, ocupa Não, aqui não, ó parte da Vitor, noite. não. Não, não vale a Acho pena, já que. estamos apresentados. Não, Vitor, tá, mas não é preciso. Não é preciso. Obrigado. Então eu vou Obrigado, fechar o eu. meu microfone. Obrigado, eu. Nós é que agradecemos. Vou fechar o meu microfone e pedimos a todas as pessoas que estão aqui, por favor, de o fazerem também para não haver ecos. E só o nosso conferencista agora. eh, Muito bem. Muito obrigado, antes de mais, a todas e todos. Muito corajosos por estarem aqui às 21h30 de uma segunda-feira. Queria agradecer muito particularmente ao Álvaro e ao Vítor o convite para estar aqui presente. Devo, aliás, uma palavra de muita estima ao Vítor Oliveira Jorge, uma das pessoas que, mal eu entrei na faculdade, jovem assistente estagiário, desde sempre e desde logo me desafiou para expor as minhas ideias, para ir a conferências, para escrever em livros que ele editava e cujo espírito se mantém vivíssimo, como tenho tido ocasião de acompanhar pelas redes sociais. O Vítor é uma pessoa inquieta naquele sentido que José Mário Branco lhe dá, de uma inquietação permanente que é o motor permanente da curiosidade e da imaginação. Por isso, Vítor, queria agradecer-te muito e relembrar esses primeiros tempos. Ainda hoje na aula falei nisso, disse que ia dar uma conferência à noite e disse também que a primeira conferência, salvo erro, que eu dei quando entrei na faculdade, como assistente estagiário, foi a teu convite. Foi no auditório da reitoria, na altura no ICBAS, um auditório enorme, só estavam 3 pessoas, mas a conferência fez-se, tu fizeste perguntas e, além de mais, o texto saiu publicado. Portanto, valeu, valeu a pena. E vale sempre a pena. Muito bem. Eu hoje eu vou partilhar aqui convosco um PowerPoint, eu creio que ajuda sempre a que as ideias possam ser melhor acompanhadas. Ora, só um instante. Aqui está ele. E agora vamos colocarem aqui. Pronto. E vamos para o início. Muito bem. Creio que conseguem ver bem. Está ótimo. Muito bem. Pronto. Este é o título. É o título da conversa de hoje. O individualismo mata o ativismo. Notas sobre a gramática psicologizante da ação coletiva. E eu queria desde logo fazer uma espécie de aviso à navegação.
Eu vou dizer algumas palavras e algumas ideias muito duras sobre esta gramática psicologizante, mas isso nada tem a ver com o exercício da profissão por parte de inúmeros psicólogos e psicólogas que o fazem com muitíssima competência, com implicação crítica, trabalhando com pessoas em sofrimento, com comunidades que deles precisam. Nada é contra o seu ethos profissional. Estamos aqui a falar, ou eu estou aqui a falar, de um modelo de organização da sociedade, de um modelo discursivo de organização ou de desorganização das relações sociais, e é isso a que eu chamo gramática psicologizante. Quer dizer, a gramática é algo que permite articular a realidade, classificá-la, de alguma forma categorizá-la, exprimi-la. É isso e nada mais, nada tenho contra o trabalho de quem está na área da psicologia. E eu começava com um texto desta socióloga de origem israelita, Eva Luz, que tem um livro que está para ali algures sobre o capitalismo emocional e que também tem este, que é uma coletânea de conferências, a que ela deu o título Intimidades Congeladas. E é um livro e um conjunto de conferências cuja tese principal é de que hum, a modernidade se tem vindo a expressar através do modelo terapêutico, do modelo psicanalítico que entrou em força, em primeiro lugar, nas empresas, como estímulo à produtividade, estímulo a uma cultura organizacional supostamente atenta às necessidades, aos discursos, às vozes e ao sofrimento dos seus trabalhadores, que entrou depois fortemente pelas relações emocionais e que, segundo ela, encontra o seu clímax na forma como essas relações são hoje transacionadas, expressas e transacionadas na net e até nos sites de encontros amorosos, que ela analisa com muita argúcia, e finalmente numa forma de etos de autoajuda que perpassa todo o discurso sobre a personalidade. Uma ideia de que é preciso buscar um eu verdadeiro que permanece oculto e que, se for descoberto e expresso por emoções, será ou seria, por assim dizer, um, uh, uma, um caminho para a cura do sofrimento, sendo que seria também uma obrigação de todos expressarem o seu sofrimento. A ideia de uma democratização do sofrimento, curiosamente, o Freud sempre foi muito cético face à ideia da democratização do sofrimento e, em particular, da cura psicanalítica, porque, ao contrário do que se possa pensar, ele tinha uma imensa atenção ao contexto social e dizia que as pessoas menos favorecidas têm muito mais dificuldade em conseguir essa cura, porque mesmo que os psicanalistas a consigam, rapidamente o contexto, as condições de vida, as condições dolorosas de existência apagarão o que foi conseguido pelos psicanalistas. Mas enfim, este discurso do eu verdadeiro vai, digamos, perdão, avancei demais, vai articulando as relações sociais e vai impondo-se, estou a avançar demais, desculpem lá, e vai impondo-se como um verdadeiro paradigma, um magma, no dizer do Castoriadis, que fala do magma como uma constelação de relações a um tempo reais e imaginárias. Ora, o paradoxo é que este individualismo, que é um articulador supremo da realidade social, exprime um sistema de relações sociais. Essa é a minha tese e não é original. Há outros que a vêm defendendo. O sociólogo Ulrich Beck é um deles. Isto é, a ideia de que a individualização é uma obrigação imposta aos indivíduos por um sistema e por uma ordem sistémica que os quer, acima de tudo, como indivíduos que se pensam enquanto entidades autónomas e isoladas face aos demais. A obrigação de sermos nós próprios, o tal eu verdadeiro que se procura, a obrigação de nos autoajudarmos, a obrigação de sermos
empreendedores, a obrigação de sermos indivíduos produtivos, essa obrigação ligada à constelação individualista é paradoxalmente uma resultante de pressões sociais inscritas no próprio sistema objetivo de relações sociais. E, portanto, que ideia é esta do indivíduo? É um lugar sem relações. É um lugar deserto do ponto de vista social. Estou eu a negar a existência de indivíduos, a existência de subjetividades? De maneira nenhuma. Cada indivíduo é um ser singular. Cada pessoa apresenta-se numa expressão que o António Firmino da Costa, eu mesmo e Ana Caetano cunhamos como um coeficiente de singularidade, isto é, em cada indivíduo cruzam-se múltiplas determinações de origem familiar, de origem educativa, num sentido restrito ao da escola, de posição social, de socialização de género, de etnia, de identidade de género, etc., que fazem dele, nesse cruzamento, um indivíduo único e irrepetível. No entanto, ele é produzido socialmente. Nada há de contraditório entre ser-se um indivíduo singular e único e ser-se o resultado de uma produção social. Por outro lado, também, e acrescento aí, cada vez mais as pessoas gostam de se pensar como estando isentas de determinismos sociais. Há aqui há múltiplas ressonâncias disto. É? Uma delas é a autenticidade. Não é? A autenticidade é hoje também um dos discursos deste magma hegemónico. A ideia de que nos devemos expressar sem mediações, a ideia de que quão maior for a representação de mim, menor é a minha auto-expressão e, por conseguinte, o racional último dessa autenticidade é a expressão das emoções. Como se houvesse uma tirania emocional. Todos temos que exprimir emoções, todos temos que falar do sofrimento que sentimos, todos temos que nos expor. O que configura algo que o Habermas já tinha falado a propósito de uma privatização da esfera pública. Quer dizer, aquilo que deveria ser uma esfera de discussão mais ou menos impessoal, baseada em determinados critérios de argumentação e contra-argumentação, com todos os defeitos que o Habermas teria ao conceber uma situação demasiado abstrata de comunicação, mas enfim, aquilo que seria uma esfera pública de racionalidade impessoal, de confronto, de escolha do melhor argumento pela discussão desinteressada, é hoje uma esfera pública da emoção, da emoção à flor da pele, da privatização das relações sociais. Vejam até como a atividade política é cada vez mais moldada por esta ideia de uma esfera pública em que o que conta é a personalidade do político. O que conta são os seus hobbies, o que conta é a família que ele apresenta, o que conta são as suas preferências de lazer, etc, etc, etc. Ora, nós estamos a falar da matriz da psicoterapia, precisamente na sua coligação com os modelos gestionários e também com os modelos artísticos. Dos modelos gestionários, a Eva Luz fala muito, inclusivamente retornando às formas de organização do trabalho que o Elton Mayo vai propor nos Estados Unidos, transformando a empresa num lugar de relações públicas, num lugar de comunicação, num lugar de auscultação das emoções do outro, mas também naquilo que é hoje conhecido como toda esta ideia da performance, da vida como performance permanente. A ideia muito, muito presente na Judith Butler, uma, enfim, filósofa pós-moderna, feminista, que tem um livro muitíssimo interessante, Problemas de Género, que também aqui está, mas que acaba por reduzir muito a ideia do género à ideia de performance, de paródia, de discurso, à ideia de discurso, o poder como um discurso, a performance como um discurso
como se tudo fosse superfície. E é nessa superfície que está também este apelo à emoção e este apelo à gramática psicológica. O Do It Yourself or Die, que curiosamente é o lema dos punks, não é? Que apareceu num fanzine nos anos 70, o Just Do It, ou aquilo que eu próprio chamei o capitalismo artístico. Quer dizer, a ideia hoje tão presente no centro do capitalismo de que nós devemos fazer da nossa vida uma espécie de obra de arte e devemos ser também senhores de nós mesmos, soberanos de nós mesmos, utilizando para isso uma linguagem estética. Mas isto também tem o seu lado obscuro, o seu lado lunar, que é o cariz profundamente disciplinador desta representação individualista. E aqui eu faço referência a um conjunto de psicanalistas brasileiros, o Vladimir Safatli, o Nelson da Silva Júnior e o Christian Dunker, que têm um magnífico livro chamado Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico, em que eles vão precisamente mostrar como o modelo psicoterapêutico se foi articulando de forma muito fácil com a administração de empresas e com o neoliberalismo em geral. Porquê? Porque existe também um dever nesta gramática atomizada e psicologizante do indivíduo se vigiar a si próprio. Não é? Aliás, o ethos da autoajuda passa muito por aí. Tu tens que te ajudar a ti próprio para venceres os obstáculos. Tu és o obstáculo. O obstáculo está, de alguma forma, no teu interior, na tua psique. Tens que trabalhar essa psique e tens, portanto, que, como eu aqui digo, internalizar o desvio à norma como uma inadequação tua. Portanto, quebra-se aqui uma ideia que estava bem presente na psicanálise freudiana e até nas apropriações da Escola Crítica de Frankfurt, da própria psicanálise freudiana, o caso de Marcuse, já lá irei, quebra-se aqui a ideia de que existe uma ligação entre conflitos psíquicos e conflitos sociais. O Adorno tinha uma frase muito engraçada, dizia ele: qualquer pessoa que se considere curada nesta sociedade insana, nesta sociedade louca, é uma pessoa doente. Invertia a ordem dos termos, não é? É uma pessoa doente. E por isso, digamos, a neurose, digamos, a expressão neurótica surge como uma depressão profundamente individualizada em que se quebra o vínculo com as estruturas sociais, em que o indivíduo não pensa no sofrimento que tem no trabalho como estando ligado àquilo que é a própria organização do trabalho, em que o indivíduo não pensa o sofrimento que tem no seio familiar como sendo também resultado de papéis sociais na família ou da própria estrutura familiar e por aí fora, não é? Marcuse, pelo contrário, dizia que o princípio da realidade na sociedade do capitalismo tardio era o princípio da doença, sobrepondo-se ao princípio do prazer e através da sociedade administrada, da burocracia alienada e de uma criação de necessidades, de falsas necessidades via consumo. Portanto, a ideia, dizem estes psicanalistas, e com alguma razão, é que o indivíduo esteja sempre capaz e produtivo. Deixem-me vulgarizar. Se estás impotente, tomas Viagra e no dia seguinte estarás novamente em condições de desempenhar as tuas funções sexuais. Se estás deprimido, tomas Xanax e no dia seguinte vais trabalhar. O importante é repor este elo que te liga a uma sociedade produtiva em que tens que estar sempre presente, em que tens que aparecer, em que tens que te curar, ainda que para que te cures tenhas que te submeter à tirania da emoção. Aqui está a Eva Luz, uma vez mais, a ideia desta engenharia motivacional das relações de trabalho, da autoavaliação constante, da sociabilidade baseada
baseada na própria expressão de emoções. E a ideia também hoje tão frequente, enfim, um dos seus principais epígonos, o Trump, da subjetividade loser, não é? Ou seja, da ideia de que a sociedade se divide entre indivíduos vencedores e indivíduos vencidos, indivíduos que são capazes e indivíduos que são incapazes. E, portanto, a subjetividade loser é a daqueles que não foram capazes de, no dia seguinte, prosseguir, daqueles que não foram capazes de continuar a acelerar, daqueles que não foram capazes de parar de pensar criticamente, por exemplo. O loser é alguém que não foi capaz de se autoajudar e que, portanto, é um vencido da vida. Ora, eu também queria ligar esta tirania emocional a uma ideologia da linguagem, seguindo uma vez mais a Eva Luz, a ideia de que a todo momento nós temos que estar a sentir, a expressar, a externalizar a emoção. O que é bastante cansativo, diga-se de passagem. E o que tem também como resultado o que o Sennett chama a corrosão do caráter. Isto é, nós já não somos capazes de criar distanciamento face às nossas próprias emoções. Nós já não somos capazes de encarar o mundo social como um teatro mundi, como um teatro em que ganhamos uma distância face ao nosso próprio papel, em que somos capazes de nos observar de fora, em que somos capazes de ter vários papéis sociais. A própria ideia do espaço público dominante hoje, que é um espaço de exposição permanente, vai esvaziando recantos de sociabilidade, vai esvaziando espaços de transição, vai esvaziando o diálogo que se poderia estabelecer entre a visibilidade e um certo e necessário recolhimento, porque é na dialética, na tensão entre visibilidade e recolhimento, entre exposição e retraimento, entre público e privado, que se pode, de alguma maneira, viver, habitar o espaço público sem esse cansaço tão grande. Por outro lado, a ideia também de que, cada vez mais, estas emoções se expressam numa lógica de mercado. A Eva Luz fala muito dos encontros na internet, ela vai analisar com muita minúcia os sites e vai perceber que muitos dos sites de encontro têm por detrás testes ultra complexos, testes psicológicos feitos por reputados especialistas da psicanálise. E esses testes vão de alguma maneira transformar a pessoa num perfil que é uma medida, que é feito como medida para ser trocado, transacionado, comercializado, mercantilizado neste mercado. E, portanto, há como que uma instrumentalização das próprias relações afetivas que se tornam também elas mesmas muito desligadas. Eu não sei se existe esta expressão em português da indexability, ou seja, elas deixam de ser indexáveis, elas deixam de estar ligadas ao contexto, deixam de estar ligadas à interação face a face, deixam de estar ligadas àquilo que é a complexidade da interação num contexto de copresença, porque a ideia é que tu tenhas um número, um ranking a partir dos testes que fazes e que vão criar o teu perfil e que vão criar também o teu capital emocional. Gostava ainda de fazer uma ligação, agora mais explícita, entre a linguagem psicanalítica, o neoliberalismo e as teorias da economia do Chicago Boys, por exemplo. Milton Friedman, vejam esta expressão, diz o governo é necessário para preservar a nossa liberdade. É um instrumento por meio do qual podemos exercer a nossa liberdade. Portanto, o oxímoro, não é? Um governo, ou seja, uma razão de Estado, o Estado mínimo, já se sabe, mas o Estado, para que exista liberdade. Diz ainda reconhecer o indivíduo como o Hayek agora, o austríaco, como juiz supremo dos próprios objetivos, é a convicção de que as suas ideias deveriam governar-lhe tanto quanto possível a conduta que constitui a essência da visão individualista. Ou seja, o discurso da liberdade como legitimador da tirania e da opressão, que é o discurso do Trump hoje em dia. A primeira emenda é o discurso do Musk, é o discurso do Zuckerberg.
não se pode regular as redes sociais, porque elas são, na verdade, liberdade de expressão. As redes sociais são uma biblioteca, nós é que vamos lá buscar os livros. São uma biblioteca neutra, nós é que vamos colocar os livros ou buscar os livros. Nada de restringir esta liberdade. E casa muito bem o discurso da autoajuda, o discurso psicanalítico, neste sentido que eu lhe dou, do modelo psicoterapêutico, não da psicanálise freudiana, que corta a visibilidade dos nexos, no fundo, a visibilidade da causalidade entre estruturas sociais, entre regimes, entre ordens institucionais e certos estados de sofrimento, certos estados psíquicos. Esse corte é extremamente útil para que o próprio Estado, que se diz mínimo, seja considerado como o garante das liberdades e, acima de tudo, dessa liberdade emocional. Temos a célebre fotografia. Vou tirar isto porque acho que está aqui a tapar, vê-se melhor assim. Temos aqui a célebre fotografia em que o Friedman, aqui, sentado no sofá, encontra e toma chá com o Pinochet, que abriu o Chile, como todos sabem, aos Chicago Boys, isto é, o liberalismo, o neoliberalismo, a dar-se muitíssimo bem com as políticas repressivas, com um Estado autoritário e ditatorial, tal como hoje, aliás, está a acontecer nos Estados Unidos da América e em vários outros países pelo mundo fora. Isto é, a fachada individualista, a fachada das liberdades, a fachada de nenhuma restrição ao indivíduo, tem o contraponto de uma mão pesadíssima do Estado na censura, na atribuição seletiva de apoios, na perseguição, como hoje está a acontecer de forma muitíssimo visível. Ora, portanto, temos aqui digamos, o tal oxímoro e também aqui o tal paradoxo. Quer dizer, uh, a lógica das emoções então vai nos transformar, afinal, no contrário, em indivíduos que pensam relações de custo-benefício antes de se envolverem, que pensam no seu capital emocional como forma de fazer valer a sua expressão, que calculam, racionalizam, instrumentalizam as relações pessoais e que, por isso, acabam por tornar, como diz o Zizek, todas as fantasias estéreis, porque tudo se vai reger por este diapasão. Lembram-se com certeza disto, é um momento, enfim, de distensão, um momento kitsch da apresentação, quando, há uns meses atrás, o Mercadona conseguiu esta campanha promocional, segundo a qual quem estivesse a comprar ananases numa determinada zona do supermercado estaria a querer encontrar-se com alguém e a seduzir alguém. Portanto, esta linguagem foi aqui aproveitada num momento de paródia de marketing pelo Mercadona, devem-se lembrar disso, com certeza. Já foi, mas tudo isto esquece, não é? Porque esta paródia do Mercadona foi há pouco tempo, mas parece que já foi há muito tempo, que é outro efeito desta estonteante velocidade com que as coisas acontecem. Agora vou puxar isto aqui um bocadinho para baixo. Portanto, vou insistir muito neste ponto, nesta ideia de que, e agora vou trazer à baila o filósofo Byung-Chul Han, que escreve aqueles livrinhos pequeninos, mas deliciosos, como a Psicopolítica, a Sociedade do Cansaço e outros. Ele é de origem sul-coreana, mas dá aulas em Berlim. E ele acrescenta algo mais, quer dizer, nós poderíamos pensar que tudo isto se faz com um sentido de opressão que é minimamente percebido pelas pessoas. Aquilo que o Byung-Chul Han vai dizer, de uma maneira até um pouco catastrofista, a meu ver, demasiado catastrofista, é que existe hoje um livre consentimento
neste tipo de opressão psicanalítica ou nesta gramática de deslaçamento social. Quer dizer, o indivíduo vê a sua servidão como um projeto e autoexplora-se alegremente. Há um livro muito interessante do Richard Lloyd, um sociólogo americano que estuda os trabalhadores da área cultural. O livro chama-se Neo-Boémia, e o Richard Lloyd enfatiza essa trupe de trabalhadores das indústrias criativas, ou programadores de software, ou pessoas que ajudam à produção de espetáculos, ou pessoas que estão ligadas ao marketing, que têm empregos muito mal pagos, bullshit jobs, que têm empregos altamente precários, mas que se sentem profundamente felizes porque, segundo os discursos que ele analisa, vivem em locais de trabalho onde não há um patrão direto, onde organizam as suas horas de trabalho, que são imensas, que são muito e que são intensíssimas, mas que eles organizam e, portanto, acham que, não havendo um patrão direto, um capataz, um chicote, havendo a possibilidade de organizar horários, acham que é uma liberdade. Ganham pouco, mas dizem também que é suficiente, porque têm hotspots de internet de borla, convivem com gente famosa, têm também a possibilidade de juntar algum dinheiro e utilizar as low costs para viajar. Portanto, esta neo-boémia que se autoexplora com uma ideologia de felicidade. E, portanto, a ideia de que há um consentimento na autoexploração e que a autoexploração é vivida como projeto. Ora, nós aqui podemos fazer uma remissão à própria ideia do. Bem, olha, de um dos precursores da economia clássica também, e além de mais um moralista, o célebre Bentham, que criou o panóptico em princípio do século XIX, aquela estrutura arquitetónica, já vos vou mostrar. Ora, depois voltarei aqui atrás. Esta estrutura que está aqui à esquerda, não é? Segundo a qual era possível ao vigilante ver sem ser visto, não é? Quem estivesse aqui no centro desta torre, e diga-se de passagem que esta estrutura não é meramente imaginária, ela serviu como planta, como projeto de instituições totais. No Porto há um hospital, que é o Hospital Conde Ferreira, onde esta estrutura em panóptico funciona. A tutoria do Porto, que eu tive a ocasião de estudar, tinha uma parte enfim, das camaratas também vigiada numa estrutura em panóptico. Prisões, hospitais, casernas, asilos, são muitas vezes, ou eram muitas vezes, construídos com esta estrutura em panóptico. E é curioso verificar que o Bentham, um liberal, defendia que o panóptico era essencial para a felicidade das pessoas. Ele definia sempre a felicidade para o maior número possível de pessoas. E era alguém que inclusivamente, era apologista de que os mendigos, os pobres, os sem-abrigo, poderiam ser detidos por qualquer pessoa de bem para serem colocados nestes asilos, aquilo chamava workhouses, uh, que seriam tão maus, que as pessoas então seriam obrigadas, por serem tão maus esses asilos, elas quereriam sair de lá rapidamente e então haveria uma compulsão a autocorrigirem-se e a procurarem empregos. Portanto, a ideia da punição e da vigilância dos pobres. O Bentham, aliás, depois chegou a ganhar com isto, porque ele e o irmão, isto é tão atual, ele e o irmão acabaram por utilizar prisioneiros nas suas fábricas, resistindo até à introdução da máquina a vapor, precisamente porque conseguiram impor alguma legislação do Parlamento britânico sobre estas workhouses
e sobre esta ideia de que o pobre deveria ser punido porque era alguém que não era capaz de se autoajudar e, portanto, se não era capaz de se autoajudar, toda a caridade seria prejudicial ao pobre, toda a assistência. Mas, enfim, esta ideia do panótico é a ideia de que somos hoje visto, a ideia da sociedade disciplinar de que fala o Foucault, ou seja, alguém nos vê, nós não vemos a pessoa que nos vigia. Ora, o Byung-Chul Han vai mais longe e vai propor a ideia deste panótico digital. E o panótico digital é, na verdade, algo muito mais possante. Porque é o indivíduo que se vai vigiar a si próprio, por um lado, e porque se promovem hoje, através das plataformas digitais, algoritmos, na lógica do dataísmo, do Big Data, permitem processar uma quantidade de informação sobre nós mesmos. O paradoxo é que somos nós, na maior parte dos casos, que autorizamos que essa informação seja processada. Não é? Este esquema eu vou já brevemente explicá-lo. A Shoshana Zuboff, uma socióloga americana que escreveu o livro Capitalismo de Vigilância e que passou muito tempo a analisar os contratos das empresas que nos fornecem computadores, que nos fornecem redes sociais, que nos fornecem frigoríficos, porque hoje existe já aquilo a que se chama a internet das coisas, não é? Ou seja, os objetos já estão ligados em rede, já estão todos na cloud, frigoríficos, televisões, evidentemente além dos smartphones e tudo o resto. E ela dizia que os contratos que ninguém lê e que todos nós aceitamos diariamente são contratos que impõem uma extração de dados comportamentais. No início, e quando eu digo início, ela refere-se a 2010, refere-se no fundo à primeira década do nosso século, a extração de dados estava nesta zona que vocês veem aqui em baixo. Isto é, nós cedíamos dados, de livre vontade, claro, para que as plataformas digitais pudessem melhorar os seus serviços. O que aconteceu, entretanto, e é isso que as tornou tão rentáveis a ponto de, em 2015, as plataformas digitais superarem na bolsa as empresas da chamada economia real, é que todos estes comportamentos são extraídos numa quantidade tal que é muito além da mera melhoria de serviços. Isto é, eles são extraídos para formar um excedente comportamental que é depois comercializado num mercado de comportamentos. Este excedente comportamental é o que está na base, por exemplo, do escândalo da Cambridge Analytics, que vendeu informação que permitiu aos Brexiteers e que permitiu à campanha do Trump e à campanha do Bolsonaro dirigir propaganda de tal forma personalizada, de tal forma customizada, que o Vítor, se a recebesse, ou o Álvaro, ou estou aqui a ver a Inês, ou a Flor, receberiam como que uma propaganda feita especialmente para si, porque o algoritmo trataria de processar essa informação de acordo com todo o perfil que, entretanto, ele próprio criou a nosso respeito, sobre os nossos gostos, sobre as nossas tomadas de posição, sobre as nossas atitudes e opiniões. Isto dá um poder imenso, como nunca existiu. É o poder de Musk. O poder de Musk que se alia ao poder de Trump, como todos hoje percebem, como metáforas. Não, vamos agora esquecer as pessoas. Portanto, o capitalismo de vigilância vai fabricar estes produtos que são mercados comportamentais e que são mercados preditivos, isto é, o algoritmo permite, mediante a lógica da inteligência artificial, permite processar cada vez mais informação. Portanto, quão maior for a informação, e ela é acumulada em doses absolutamente hiperbólicas, maior é a possibilidade do algoritmo se aperfeiçoar. E maior é a possibilidade do algoritmo conseguir antecipar os nossos próprios comportamentos, deitando por terra, nesse cenário apocalíptico, sem, enfim, e é um cenário que parte da ideia de que não haverá nenhuma regulação, portanto,
É claro que é possível lutar contra isto, mas a ideia de que os algoritmos conseguem antecipar o nosso próprio comportamento antes dele acontecer. Antecipá-lo e condicioná-lo. Portanto, o livre-arbítrio já era. O que é curioso é que tudo isto se faz num contexto de profunda individualização das relações sociais. Quer dizer, o capitalismo de vigilância, a Shoshana é muito clara acerca disso, há uma série de condições sociais que ela analisa como estando na base do seu apogeu, e uma delas é a individualização, claro. A individualização, a ideia de que este indivíduo em rede é um ser profundamente isolado e é um ser que, além do mais, é levado a passar cada vez mais tempo em rede. Quer dizer, o business, o core do business é manter-nos online, é manter-nos num tipo de comunicação plano e num tipo de comunicação em que não há contraditório. Porque se houver contraditório, a comunicação já não é plana, já não rola, já não acelera. E por isso é que hoje nós temos identidades completamente tribalizadas. Isto mata a ação coletiva. Reparem bem como a esperança da Web 2.0, quando surgiu, no início do século, era a da colaboração, a do software livre, a da inteligência colaborativa, já o referi, da descentração, da capacidade de criticar o poder, a ideia algo rizomática de que cada pessoa poderia classificar a informação, indexá-la, tagaá-la, não é? Como se diz, e que tudo seria mais democrático. Hoje percebemos bem como isso era um logro e como esse logro se conseguiu fazer porque antes havia já uma destruição muito grande, uma destruição massiva da ideia da relação social como nó base da existência humana. E, portanto, estas identidades tribalizadas são identidades em que o viés da confirmação, o raciocínio motivado, o a priori, está absolutamente estabelecido. E, portanto, ninguém quer aprender nada com ninguém, ninguém quer conhecer nada de novo, queremos apenas a confirmação do grupo, da tribo, do clã, e queremos, por isso, comunicação fácil, bombástica, simplificada, que nos mantenha o mais possível online. Por outro lado, esta linguagem individualizante faz também com que as opressões se desconectem muito, apesar de parecerem em rede. Quando eu digo opressões desconectadas, eu falo, em particular, das visões que hoje nos levam a querer ser unidentitários. A ideia de uma só identidade, ou de uma identidade pura, que está muito ligada à ideia da pureza das opressões. Isto é, a ideia de que nós somos, acima de tudo, o que o sofrimento faz de nós e que esse sofrimento é a linguagem do sofrimento individual. E, portanto, eu, se sofro algum tipo de opressão, devo, para ser autêntico, devo forjar toda a minha identidade nessa opressão. Que é, na verdade, um lugar de fala incomunicante. Porque não permite, de maneira nenhuma, que consigamos cruzar as formações identitárias naquilo que elas têm de material e simbólico, não as conseguimos cruzar com dinâmicas sociais, com dinâmicas objetivas, com relações sociais, porque cada um quer apenas ser o mais puro possível no seu sofrimento, na sua identidade e na expressão da sua opressão. É uma ideia de pureza essencialista, por mais anti-essencialistas que se digam esses discursos identitários. E é uma ideia também da perda de empatia. Isto é, o lugar de fala incomunicante não permite que eu me coloque no lugar do outro. Não permite que eu seja capaz de escutar. Não é dar voz, que isso é paternalista, mas de escutar o outro e tentar, por exercício intelectual, tentar compreender o sentido que o outro dá à sua existência. E, claro, leva a um profundo separatismo, a uma guetização em que cada um vive na toca do coelho. Não é? Cada um escava cada vez mais a toca do coelho. E por isso eu chamo a isto uma autenticidade sem passado e sem projeto. Porque é uma autenticidade que ignora a cumulatividade do narrativa até
das existências enquanto cruzamento de multideterminações. Todo o nosso passado é feito dessas multideterminações. Nós somos o produto de tantas e tantas socializações e que também não tem projeto, porque o projeto esgota-se na expressão do sofrimento e da emoção. E, portanto, é claro, é uma forma de atrofiar a imaginação. Precisamente, o nosso filósofo fala desta crise da narração como crise da imaginação, isto é, a crise da narração é, no fundo, uma crise que nos é o presentismo, não é? O presenteísmo, ou seja, nós não somos capazes de articular passado, presente e futuro, não somos capazes de ter a ideia de uma trajetória. Vivemos aprisionados em constantes presentes. Ele depois é um bocado forte e fala no terror psicológico, não é? E depois revela até alguns intuitos homicidas, porque diz que é preciso matar a psicologia. Eu não vou tão longe, eu digo apenas que é preciso um pouco mais de sociologia e de política. Isto é, eu digo que os discursos sobre o individualismo são muito mais normativos do que analíticos. Eu digo que é preciso descobrir, demonstrar e comunicar as forças e as relações sociais que nos fazem. Eu digo que o indivíduo é a sociedade incorporada. Sigo muito nisso o Bernard Lahire. Eu digo que não é possível separar as duas faces da mesma moeda, não é? Não há um eu universal e pré-social. Eu relembro a ideologia alemã e o primado da vida sobre a própria. Da vida, quer dizer, da relação social. É assim que eu entendo sobre a consciência e sobre as ideias. E proponho, se queremos então ter uma noção futurante, futurível da ação coletiva, proponho o que o filósofo, nem sequer é um sociólogo, o que o filósofo nos propõe, que é esta ideia de ser sujeito é estar submetido, a experiência arranca-o da sua subjugação, opõe-se à psicopolítica neoliberal da vivência ou da emoção, ao terror psicológico em busca de subjetivação. Isto é, a rebeldia hoje seria dizer-se dependente dos outros e dizer-se um elo no laço social e nas relações sociais. Muito obrigado. Obrigado, João. Muito obrigado. Vamos ver um período de tempo para os participantes. Temos aqui muita gente que queiram colocar alguma questão sobre aquilo que foi tão profundo, tão diverso e tão interessante, né? Desta apresentação. Portanto, as pessoas que queiram colocar alguma questão, temos aqui no chat eh, algumas coisas. O Matos Rodrigues pôs para aqui alguns anexos. Vamos lá ver. Quem queira colocar alguma questão, por favor, levante o braço, ou dê aqui um sinal, ou então abra o micro e coloque a questão diretamente ao professor João Teixeira Lopes. Eu já vi ali a Inês. Inês. Olá, Inês, então. Vamos lá. Abre o teu micro, sim. Sim, eu tinha uma questão. Este, pronto, este panóptico que molda a concepção de individualidade a qual as pessoas devem corresponder e o facto de estar tão massificado pelas redes, Uhum, a minha questão era se ele surgiu com as redes ou só foi massificado com as redes, mas já existia antes. uhum. Muito bem. Juntamos talvez mais duas questões, se vos parecer bem. Agora quer colocar alguma questão? Eu já agora era capaz, ó Álvaro. Força, força. Pronto. Oh, viva, Fernando, estás bom? Olá, olá, João, estás bom? Oh, meus parabéns pela Muito obrigado. conferência, foi fantástica. É evidente que é tanta problemática que isto é difícil pegar, e são todas tão sugestivas, não é? Mas eu pegava um bocadinho aqui nesta questão, ó João, na questão do indivíduo, falaste na perda no fundo, a morte do indivíduo, isto é, falámos muito em individualismo, mas esse individualismo tem degenerado numa espécie de privatização do indivíduo por parte deste capitalismo que tu identificas como artístico e no qual eu me identifico nessa análise. Mas eu gostava de pôr a questão até que ponto, neste sistema, aquilo que a Inês agora também tocava, elas interligam-se, até que ponto, numa sociedade extremamente que leva a níveis
tão absolutos de privatização da vida privada e íntima, até que ponto isso não é um obstáculo à autoemancipação. Uhum, uhum. E também, quando falavas no deslaçamento, eu também concordo contigo, e esse deslaçamento também impede a construção, ou pelo menos, poderíamos dizer, mais de construir uma espécie de, sei lá, recuperar a comunidade, não é? Sem cair Uhum. naquela nostalgia, não é? Que nos poderia levar Claro. para outras andanças. Para já era só. E meus parabéns Muito pela obrigado. excelente intervenção. Eu que era melhor o João responder agora. Muito bem. Para as pessoas Vamos a isso dizerem. então. Inês, eu diria que as condições para que graçasse este espírito do tempo, ou para que as plataformas e as redes sociais tivessem o impacto que estão hoje a ter, de colonização das nossas existências, ao mesmo tempo que são também um modelo de negócio e um instrumento de dominação política, as três coisas, não é? Colonização da vida cotidiana, política, instrumento político e instrumento de mercado, de negócio. Essas condições foram-se construindo desde, em particular, desde a ascensão do capitalismo de acumulação flexível que exige, ou pós-fordismo, se lhe quiser chamar, ou neoliberalismo, se lhe quiser chamar, que exige uma disponibilidade para a pessoa se pensar isoladamente e para a pessoa se desligar das suas pertenças coletivas, sejam elas o partido político, sejam elas a associação, sejam elas um movimento social, etc. Sim, isso já estava sendo preparado. Agora, há uma novidade nisto, que é muito explícita nas Shoshana Zuboff e no Byung-Chul Han, e que é o receio, o terror que inspira o panóptico digital. É que, ao contrário do panóptico de Bentham, que era uma estrutura arquitetónica, mas também um arquétipo de funcionamento de uma sociedade punitiva, eh, o, o panóptico digital entra na tua cabeça. Isto é, o algoritmo lê-te, é capaz de te ler. Enquanto que o prisioneiro que era vigiado podia manter intacta a sua resistência intelectual. E, portanto, o poder de colonização cognitiva é muito maior. E isso é substancialmente novo. E por isso é que é preciso percebermos o que é que simbolizam hoje estas figuras Trump e Musk. Não é? E é isto mesmo, é esta aliança entre, sob um mantra individualista, sob um mantra do senhor soberano, da pessoa soberana, da pessoa senhor de si mesma, do empreendedor, etc., a sujeição completa a um modelo de negócios que, além do mais, aniquila a possibilidade de um pensamento dissonante, crítico, etc. O que o Fernando diz também é absolutamente certo, isto é, a privatização imensa da discussão, a redução da discussão a estados de alma, a redução da discussão a emoções, a redução da discussão ao momento, não permite a criação de ação coletiva, esfera pública ou a própria ideia de movimento social. Permite a criação de momentos sociais. Não permite a criação de movimentos enquanto estruturação de uma ligação entre pessoas, projetos, programas. E não permite porque a própria argumentação, que é a base de qualquer plataforma de ação coletiva, acaba por ser dinamitada pelo discurso de autenticidade e pela obsessão em procurar o eu verdadeiro, que é, no fundo, uma forma de anomia. Anomia significa que nós já não conseguimos sentir-nos socialmente integrados e já não conseguimos sentir-nos ligados a algo que nos transcende e que geralmente é a sociedade. Portanto, a privatização das relações sociais, que acontece nomeadamente também naquilo que são os serviços públicos, naquilo que é a esfera do Estado, e depois com a sua tradução ao nível psicológico,
psicossociológico, é sem dúvida nenhuma, uma das condições para este esvaziamento da própria política, da despolitização que hoje acontece. Obrigado. Mais algumas questões queiram colocar ao professor João Teixeira Lopes? Eu gostava, João, também de alguma forma por aqui uma questão que era esta, esta relação entre o indivíduo e o coletivo, a divisão paradoxal disto, não é? Por mais que a questão das emoções, a perda da capacidade das emoções, por exemplo, não é? A dado momento nós deixamos de ter deixamos de poder fazer uma escolha porque somos obrigados a ter o sucesso, tal sucesso, a tal luta para termos um sucesso não nos permite fazer escolhas fora daquilo que o coletivo estabeleceu como sucesso. Não é? Que há hoje uma imposição coletiva do sucesso que este capitalismo nos colocou e que nós, aquilo que poderia ser uma escolha como o serviço público, como o serviço à comunidade, deixou de ser escolha porque é contra esse tipo de sucesso, né? E de alguma forma há uma imposição à minha ideia de indivíduo por parte do exterior, por parte da própria comunidade. Outra coisa que gostava também de colocar era também de alguma forma, as redes sociais, a internet, todo este panóptico digital criou, como disseste muito bem, este domínio, esta imposição, a escravatura, o panóptico de si mesmo, esta escravatura que fazemos. Mas notei uma vez no trabalho que fiz a questão, por exemplo, dos jogos digitais, não é? Em que o jogador inventa uma personagem, um avatar, não é? E ele recria-se e faz uma ficção de si mesmo, não é? Inventa uma individualidade que não tem, teoricamente uma individualidade de sucesso, de força, de inteligência, né? Para postar numa rede, de uma forma faz aquilo que chamaria um eu ergótico, uma construção, para Uhum. conseguir estabelecer aquilo que ele não é. Ou seja, de uma forma, a internet os algoritmos descobrem aquilo que nós somos, interpretam toda, roubam-nos informação e manipulam-nos, mas nós teremos também nós a capacidade de inventar o nosso Uhum. eu e Uhum. fugir ocultando o eu, não é? Ocultando Uhum. aquilo que nós somos e de uma forma de enganar a própria rede na qual nós estamos inseridos. Ou seja, é de facto muito, muito paradoxal e complexa esta relação. Peço Uhum. desculpa se foi um bocado. Não, não, nada, não, não, é verdade. Repara, eu referiria precisamente esse oxímoro, não é? Nós somos obrigados a pensar-nos como indivíduos isolados. E quando eu digo obrigados, quer dizer pressionados socialmente. Quer dizer, toda a pressão que nós consentimos, que é vivida quase como que natural, que nós naturalizamos, na verdade, porque é a tal linguagem através da qual hoje as relações sociais tendem a dissolver-se, é por aí, mas digamos, obriga-nos a internalizar uma ordem social em que somos apenas átomos. Mas lá está o paradoxo. Há uma ordem social internalizada que se exprime, todavia, por uma linguagem profundamente individualizada, emocional e virada para o ethos da responsabilização própria, da autoajuda, etc. Sim, isso é, Uhum. é, é um oxímoron, é um paradoxo. Por outro lado, convém também não termos uma visão apocalíptica das situações, como se elas fossem fatais, como se estes. Há quem lhe chame já os algoritmos da destruição em massa, não é? Uhum. Cat O'Neill, creio eu, que se chama assim. Eh, É claro que há contrausos que podem ser mobilizados pela internet e pela própria criatividade digital. Estou ali a ver a Maria José Araújo que o faz, por exemplo. Sei também que há hoje ferramentas de inteligência artificial, como o projeto Albertina ou o projeto Amália, que estão a ser construídas numa lógica colaborativa, em que se tenta até tornar transparente a própria forma como os algoritmos funcionam. Eu sei que eles são extremamente necessários para o planeamento urbano, para a saúde, etc. Não se trata de diabolizar. Eh, Trata-se, no entanto, de detectar uma tendência muito forte, uma linha de força muito forte, que vai no sentido de estarmos cada vez mais
dominados e, acima de tudo, de haver uma fortíssima continuidade entre a linguagem, a ideologia e a dominação. Quer dizer, nós estamos dominados e julgamos-nos felizes e livres ao mesmo tempo. Felizes é talvez demasiado forte, porque há muita infelicidade que por aí graça. Mais uma, Mas mais uma questão de satisfação, não? sim, mas a ideia, a ilusão de que somos soberanos. Deixa-me dar-te um exemplo. Pessoas transgênero ou pessoas não binárias que me dizem que encontram nas redes sociais um suporte fundamental. Isto é, pessoas que vivem muito acossadas, muito discriminadas, estigmatizadas e que encontram aí, por um lado, uma rede de suporte, isto é, pessoas que cuidam, que apoiam e pessoas que simultaneamente fornecem modelos de referência que elas dificilmente encontram porque andam envergonhadas, ah, ah, não fizeram ainda o seu coming out, que não encontram na vida real. E, portanto, aí é uma boa forma de dizer as redes podem ajudar. O problema todo é que as redes ajudam neste ponto da identificação ou do suporte endogâmico. Não ajudam na criação de repertórios dialógicos, na criação de repertórios em que tu possas fazer a dialética funcionar ou a tensão entre a mesmidade e a alteridade. E esse é que é o problema do algoritmo. O algoritmo não gosta da alteridade e, portanto, o algoritmo acaba por criar diferenças incomunicantes, identidades incomunicantes. Uhum. E por isso, Obrigado. profundamente essencialistas também. Obrigado, meu. Obrigado. Mais gente queira colocar uma questão ao professor João Teixeira Lopes. Acho que Maria José Maria levantou a José. mão. É, E o Raul Castro acho que o também. Raul Castro estava primeiro. Eu não vejo aqui as Mas mãos pode ir, não faz levantadas. mal. Eu levantei a mão mesmo, não consegui levantar pelo Ah, pelo é que eu Zoom. tenho todas as fotos à vossa minha frente. Mas quando quiserem, tomem o micro, liguem o micro e intervenham, está bem? Força. Força, Raul. Força, Raul. Pode colocar a sua questão, Raul. Ah, ok, vou na frente então. Obrigado. Espaço para outro colega. A minha questão é um bocado muito fácil de fazer e um bocado complicado de se responder, até porque é talvez um pouco vaga, né? Mas é frente a essa problemática da individualização, que eu acho que o professor fez uma análise fantástica. O que a gente, enquanto pensando um movimento social, pensando a luta política, consegue fazer para retroceder, né, para contrariar essa tendência, né, que vem se realizando. E assim, engraçado que o professor trouxe uma reflexão a qual eu não tinha me atentado e que realmente é muito verdade, de como a gente vive num momento e de que a gente precisa demonstrar a todo momento, né? Eu gostei muito do termo que o professor usou em algum momento sobre um espaço público permanente. E eu acho que faz muito sentido, eu ainda não tinha pensado, mas engraçado que eu venho fazendo reflexões nesse sentido de como contrariar a individualização pelo caminho de pensar que alguns afetos, na verdade, a gente, de certa forma, evita, ou de certa forma é, erra muito aonde se acerta com eles, né? Eu parto eu compartilho, né, de uma perspectiva de que muitas vezes é no comunitário em que a gente encontraria o que a gente não está encontrando por conta, né, desse processo de individualização, assim. E muitas vezes um caminho que, pelo menos que eu penso, assim, que o movimento social pode tomar, né, dentre vários outros, é de se tornar essa vazão coletiva para problemas individuais, assim, para, né, para mostrar de forma mais clara como é na vida. É um pouco fazer ressurgir o espaço comunitário que acaba que não, no fundo não dá vazão, né? Acho que muito, sem querer ser exageradamente simplista, mas muito dos problemas que a gente sofre o sofrimento psíquico, né, que é muito marcante do nosso tempo histórico, tem um bocado a ver com isso, sobre, pronto, direcionar errado certas coisas, né? E aí você acaba com a possibilidade, que
como o professor disse, né, a possibilidade de debate e assim da possibilidade de projeto. Realmente não tem projeto possível sem tentativa de uma criação coletiva que, pronto, que cria contradições com o indivíduo, mas para levantar ele, né? Não Claro. para destruí-lo. Mas pronto. Obrigado. É mais ou menos por aí. Muito bem. Talvez pudéssemos passar à Maria José e eu respondia em Maria José, conjunto. faz favor, Maria José. Olá, boa noite a todos. João, muitos parabéns. Eu Obrigado, Maria José. gostei imenso, como sempre. Gostei particularmente dessa ideia de paternalismo de dar voz, como sabes. Eh, Não, eu queria só colocar uma questão, que é a questão do dar trabalho. Criar relações com outros dá trabalho. Manter interação e relação com outros, portanto, a ideia do trabalho, nós somos gregários, não é? Somos seres gregários, e a ideia do trabalho em comunidade ou trabalho com outros dá trabalho, não é? Dá trabalho, exige atenção, exige respeito, exige tempo para estar com outros, exige tempo para escutar os outros, escutar com muita atenção, né? Prescindir de nós para criar essa relação enfim, os contactos através das redes sociais ou através eh, com esse intermediário que é o equipamento, é mais cómodo, não é? E nós estamos, e esta é mesmo uma questão que me preocupa, e é mesmo uma questão, se calhar, para todos, para o João, mas para todos, que é nós estamos aqui com uma certa idade, não é? Nós fizemos uma certa socialização e ainda fizemos essa socialização de estar uns com os outros e de nos relacionarmos e de ganharmos tempo a estar com outros, não é? E eu acho que às vezes não se percebe que é preciso investir, não é? Porque o investir dá trabalho. Bem, não sei se expliquei muito bem, mas é um Explicaste? bocadinho essa. Por exemplo, eu nos projetos em que estou, eu vivo no continente, bem, vivo em Portugal e tenho projetos nos Açores. Podia falar online, podia fazer algumas coisas online, mas não se lê uma história a uma criança da mesma maneira online como se lê com ela ao Claro. colo ou com ela na nossa frente. E, portanto, eu posso ir, eu vou nós vamos, nós, eu e os colegas, vamos aos Açores, não para ver a ilha, que é muito bonita, não para passear, mas porque estar com aquelas pessoas e transmitir esse calor da relação é fundamental. Mas isso dá trabalho, exige tempo, não é? Não sei, João, é uma questão. Uhum, muito obrigado. Então, eu começaria pelo Raul, pá, desde logo dizendo que eu não quero dar lições de maneira nenhuma, era o que mais faltava sobre como revitalizar a esfera pública ou a ação coletiva, não tenho essa pretensão, mas tenho, evidentemente, algumas opiniões sobre o assunto. São só opiniões, aqui já não, quer dizer, não tenho, não quero, de forma alguma, falar de cátedra, não é? Eh, Mas eu diria que o fundamental, até para alguém como eu, que há muito tempo estuda práticas culturais, é tirar as pessoas de casa, tirar as pessoas dos ecrãs. Isso é crucial. É curioso ver como os mais recentes inquéritos às práticas culturais mostram que são as pessoas da idade da Maria José ou da minha idade quem continua a alimentar a cultura de saídas. E que os mais jovens dispensam essa cultura de saídas. Cultura de saídas é, por exemplo, ir a um teatro, ir a um concerto, ir a um cinema fora de casa, etc. Uma das razões muito focadas hoje e que volta a ser focada em força é a questão do capital económico, coisa que já não era assim, tão importante nos inquéritos como volta a ser agora, novamente, o que mostra dimensões de precariedade material muito fortes, mas também porque as pessoas dizem que encontram online aquilo que também encontrariam na cultura de saídas. E, portanto, é preciso demonstrar, criar ocasiões para que as pessoas percebam que sair de casa, sair dos ecrãs, é profícuo. É profícuo. E para isso é preciso que, creio eu, muito modestamente, eh, criar algum tipo de plataforma de ação coletiva e essa plataforma é o encadeamento de compromissos sucessivos, não podem ser apenas momentos. O que é difícil. Eu lembro-me da tese da Inês Barbosa,
sobre precisamente questões de ativismo, em que ela conseguia concluir como, por exemplo, a precariedade daquelas jovens, dos jovens adultos, em particular daquelas jovens mulheres, a precariedade significava ter que percorrer grandes distâncias no transporte, andar constantemente a lutar pela sobrevivência, procurar habitação em permanência, cuidar dos filhos entretanto, investir na qualificação escolar e isso quebrava imensamente o encadeamento dos momentos que, ao serem estruturados e sistematizados, se podem transformar em movimentos, isto é, podem criar-se como plataforma de ação. Eu percebo bem que a aceleração constante, a dispersão, a precarização e a individualização das trajetórias e a própria individualização que o espaço público e o espaço urbano, tal como estão planeados hoje, induzem. Se se pensa na questão da habitação e na questão a habitação, quer dizer, a necessidade constante de procurar, de ter, quer dizer, é impossível arranjar tempo para mais, mas portanto dizia eu que é preciso criar momentos estruturados, sistemáticos, que nos arranquem do presente. Que nos arranquem do presente, que não seja só o aqui e agora, que nos arranquem verdadeiramente do presente. E que consigam também ser interlocutores. Porque muitas vezes o que acontece é que estes proto-movimentos acabam por ser muito interlocutores. Quer dizer, falar muito de si mesmos e para si mesmos, dos seus sofrimentos, das suas dores, lamber as feridas, lamber. Pronto, e perdem essa possibilidade de interlocução. Em relação a Maria José, sem dúvida nenhuma que tu tens toda a razão. Isto é preciso investir e esperar para que os resultados surjam. É preciso desacelerar. Ora, o contrário acontece hoje, não é? O Hartmut Rosa, um sociólogo alemão que esteve há muito pouco tempo aqui no Porto também, dizia-nos que para uma pessoa se manter à tona hoje tem que fazer mais coisas com o mesmo tempo, constantemente, senão é socialmente desclassificado. Isso é péssimo, porque não proporciona esse investimento duradouro e essa criação de laços e essa própria ideia de que pode haver um futuro para o que nós fazemos, não é? Pode haver um futuro para o que nós fazemos, que é algo que hoje duvidamos um pouco. A Inês. Sim, olha, eu gostava de colocar duas questões relativas à resposta que o professor acabou de dar. É aquela questão de, para sair deste rebanho, que é preciso sair de casa. O Uhum. problema é que sair de casa não é sinónimo de sair do ecrã, porque o Certo, ecrã tens razão. acompanha em todo o lado. As Tens pessoas razão. não conseguem, ou pouca gente consegue sair, principalmente os jovens, sair de casa sem o telemóvel, porque o telemóvel é um instrumento com tanta complexidade e tanta utilidade na forma como a sociedade está construída Uhum, hoje em dia, uhum, que os jovens, uhum, quando vão sair de casa, como é uma experiência muito, às vezes, confusa ou perigosa, porque quando é uma saída para um sítio que eles nunca foram, o telemóvel oferece sempre uma segurança, que é caso alguma coisa corra mal, tenho o telemóvel, posso ir à net ver onde é que eu estou, posso ligar uhum, ao 112, então é muito raro e é difícil desconectar o ecrã da vida na sociedade e uhum. sair de casa sem o ecrã. E, e outra questão que eu lhe queria colocar. Um, Fogo, agora Não esqueci tem da mal. questão que lhe queria colocar. Não tem mal, não tem mal. Entretanto, lembras-te. Ok, Eu Inês. vou-se lembrar. Entretanto, também ao Fernando, que eu queria falar também. O Fernando. Eu aproveitava, pegando na resposta que o João deu ao Raul, e eu agora, um bocadinho mais na vertente antropológica, gostava de pôr esta questão. Eu estava-me a lembrar de um dos conceitos de- do Weber, e o próprio Seren penso pega nisso, que é a ideia da jaula de ferro, não é? Eu acho que estamos a falar muito em comunidade e estamos a atribuir à comunidade uma espécie de bondade original que ela não tem. E aqui vou um bocadinho para o personalismo de Sartre, não é? Esqueço um bocadinho do o individualismo metodológico de Popper,
Mas se olharmos para a comunidade também pode ser exatamente a negação do indivíduo, não é? Estamos a falar no sujeito autoemancipador, porque Uhum, a comunidade nega a uhum, individualidade. E uhum, aquilo que estamos aqui, a questão que o João coloca e muito bem, é a questão exatamente da colonização mental. Na realidade, nós estamos perante instrumentos extremamente poderosos, o João identificou-os e bem, de colonização mental, e onde o algoritmo tem um papel determinante, não é? Mesmo na questão do espaço, quando eu vejo colegas meus usar na tipo de algoritmos exatamente para organizar o espaço, e numa organização muitas vezes higienista e hiperfuncional, isto é, não penso que nós vamos facilitar a tua vida na cidade, no fundo nós já estamos a negar essa capacidade individual de agir perante a cidade. E, portanto, eu considero é que a relação do homem com o espaço público, e aqui o Séner tem imensos trabalhos e coloca, o Manuel Delgado também, o João tem tratado isso, nós temos falado um pouco disso também, quer dizer, o espaço público aparece junto um bocadinho como a comunidade, como um espaço, digamos, uma espécie de paraíso da Alice, não é? uhum, Pronto, e uhum, eu penso que não, eu penso que temos que olhar para a comunidade também, não só como um espaço de virtudes sim, sim. emancipatórias do indivíduo, mas também a comunidade como um patos, não é? Como um espaço extremamente vigilante, um espaço Uhum, extremamente exatamente. asfixiante do Uhum, indivíduo, uhum, não é? uhum, Portanto, temos que fazer aqui, não podemos, digamos, analisar um problema atribuindo a reconstrução, e aqui eu penso que poderá ser extremamente perigosa, até podemos ir para algumas ideologias nostálgicas, não é? Muito nacionalistas, que assentam muito nessa ideia da comunidade, do nós, não é? Em oposição a um outro, porque a comunidade nega a fronteira, não é? Nega esse espaço de fronteira. E esse espaço de fronteira é o espaço de compromisso. uhum, É o espaço exatamente de uhum, quê? Aliás, eu achei muita piada, quando estava aqui a ler um livro de um filósofo de origem africana, em que ele diz a importância de comparecermos, não é? Da invocação, de estarmos convocados. Aliás, a intervenção do João Teixeira Lopes vai muito nessa perspectiva de que da convocação. Eu estou aqui para falar, mas também tenho ideias, também tenho, não estou a dar aqui, não é um missal, mas o João está comprometido. E esse comprometimento é que é extremamente importante. Eu acho que, sem cair no personalismo de Sartre e sem cair neste individualismo metodológico de Popper, que é extremamente também contraditório e leva-nos para outras saídas mais liberais, ou até neoliberais, eu penso que é preciso criar aqui um termo, digamos, mais antropológico, mais humanista, não é? E o Trias tem um texto lindíssimo que é exatamente sobre a lógica do limite. Eu acho que nós não, temos que saber habitar no espaço da fronteira. E o espaço da fronteira não é o espaço da comunidade, é um espaço de uma sociedade que nós poderíamos dizer planetária, não é? Eu acho que hoje nós somos habitantes de um planeta chamado Terra. Para o bem ou para o mal, as redes sociais, a tecnologia, tornou o planeta mais pequeno. Nós quase que podemos tocar em todo o planeta, não é? Em todos os cantos do planeta. Com o que tem de bom e de mau. Mas penso que essa lógica, essa quase metáfora de podermos tocar com a mão em todos os cantos do planeta, também nos leva não para uma comunidade no sentido mais restrito da palavra, mas para uma comunidade muito mais no sentido de quê? De espaço cosmopolita, uhum, o uhum, espaço do outro, o espaço da uhum, fronteira, o espaço do limite, não é? uhum, Dessa uhum, dialética, digamos, extremamente positiva, que potencia seres mais comprometidos, seres mais libertos e talvez descolonizados, não é? Mas não uhum. sei, pronto. Eu Muito quando bem. ouço falar muito em comunidade fico assustado. Aham, claro, claro. De- Obrigado. Vou começar pela Inês. A Inês tens toda a razão. Aquilo a que se chama hoje a cultura da convergência, na teoria da comunicação, significa que tudo, velhos e novos mídia, vídeo, som, luz, imagem, tudo converge para essa espécie de prótese que nos prolonga, que é o smartphone e que nos transforma
em cyborgs, não é? Autenticamente. Agora, a questão é que, na verdade, tudo é feito para nos manter ligados a esse smartphone. Quer dizer, é aí que está o modelo de negócio. E o modelo de negócio de nos manter ligados é o modelo de negócio de nos manter desligados dos outros. Ou seja, é um modelo de negócio que clama pelo individualismo, que é, no fundo, uma solidão da conexão. Conectados, mas profundamente sós. E, simultaneamente, pouco autónomos também. A Maria José, mais uma vez, sabe isso tão bem quanto eu. Os jovens portugueses, que vivem num dos países mais seguros do mundo, isto a propósito daquilo que tu disseste do telemóvel poder ajudar a contactar o 112 num caso de emergência, num caso de ameaça. Na verdade, nós vivemos num dos países mais seguros do mundo e temos das populações infanto-juvenis menos autónomas do mundo. O que já é um sinal de como estamos a desinvestir numa cultura de experimentação do próprio espaço público. E que o espaço público é visto com medo, não é? E é visto com receio e, portanto, recolhemos à concha. Que é algo que também está a ser estudado. Eu não domino isso, mas está a ser estudado. De como, muitas vezes, este retraimento, esta anomia implosiva, que tantas vezes se traduz depois em raiva, em ressentimento, também é um medo de estar com os outros. E que foi exponenciado pela pandemia. Quer dizer, o tal medo de arriscar na interação, o tal medo de contactar pessoas de carne e osso, o tal medo de poder ser desiludido com a diferença ou com o argumento contrário, não é? Isso eu acho que merece ser refletido. E liga-se de alguma maneira às noções asfixiantes de comunidade. Claro que as comunidades são também profundamente, podem ser profundamente asfixiantes, naquele sentido em que sujeitam o indivíduo a uma lógica de conformismo que está muito presente nas redes sociais também, já agora. Ou seja, eh, o despudor de tantos e tantas em proclamarem factos alternativos, completamente à revelia das evidências, completamente em exercício desrealizante, acontece porque dentro da tribo há quem escute e aplauda. Uhum. E por isso mesmo que confirme esse ensimismamento. O ensimismamento é celebrado. A desconexão face aos factos é celebrada. E muitas vezes dá-se até por antecipação. Isto é, as pessoas antecipam esse comportamento despoderadamente desconexo da realidade porque sabem que os outros vão aplaudir que eles o façam por antecipação. E, portanto, temos aí um bom exemplo de como a lógica deste comunitarismo pobre, não cosmopolita, e muitas vezes até identitário nesse sentido que eu há pouco referi, é um empobrecimento da experiência. Muito bem. Obrigado, Eu posso só fazer uma provocação horrível. Maria José. Não, é uma coisa mesmo muito pequena, que é assim, eu acho que nós temos muito a aprender com o jogo. O jogo o jogo, né? O jogo no recreio, desde logo na escola, porque as crianças brincam umas com as outras na escola sem problema nenhum nessa comunidade escolar, né? Esse brincar é um brincar que nós devíamos valorizar justamente para combater tudo o que dissemos aqui e que eu concordei com tudo, não é? É mesmo uma provocação, é nós não valorizamos o brincar, não valorizamos o jogo e também não valorizamos um jogo de futebol, porque no jogo de futebol não há falta de ativismo. Nós ainda ontem tínhamos o Alvalade cheio para ver o, o Portugal-Dinamarca, não é? E um jogo do Sporting ou do Porto tem lá as pessoas todas. E ele dá na Sport TV, na televisão. Portanto, porque é que as pessoas não ficam em casa? Portanto, eu acho que nós também temos que trocar um bocado aqui as voltas, deixar-nos de alguns purismos, aliás, tu falaste nisso logo desde o início, e aprender com o jogo. E aprender com o jogo significa não olhar para ele com maus olhos, né? Mas com muito bons olhos. Porque temos muito a aprender nesse ativismo, né? Porque Uhum, é que as pessoas vão? O que é que as leva a ir, né? E não vão defender a sua causa de habitação, nem vão defender a sua causa, né? E uhum, porque é que vão essas coisas? Porque é que o jogo apela? Porque é que o jogo, porque é que a ludicidade une?
Uhum, sem as pessoas saberem. uhum, uhum, É o jogo de massas, não é? uhum. Não sei, é uma provocação, porque eu só estou a pensar nisto agora, mas eu acho que nós temos muito a aprender com o jogo, que aliás tem muito a ver com a matemática e com a economia, etc. Obrigado, muito obrigado, Maria José. A mim Professor apetecia dizer Vítor, qualquer coisa. professor Vítor, eu ia dar passar para si mesmo. Só que, como eu já sou conhecido aqui por estes meus amigos mais frequentes, como o Álvaro, como a minha própria mulher, a Flor, e algum outro amigo como o Fernando, como começando a falar e nunca mais parando, e por outro lado, como o João, como eu já sabia, apresentou aqui uma quantidade fabulosa de assuntos, qualquer deles, não é? Era interessantíssimo termos dias, tardes, tempo que tanto nos roubaram, não é? Tempo que tanto nos roubaram para conversar, sem querermos afirmar-nos pessoalmente em nada, apenas gostando de aprofundar e ouvir o outro também, ensinar-nos algo e tomar notas e todo esse espaço e esse tempo nos foi tirado. E, de facto, ainda uma associação como esta permite-nos aqui uma troca de ideias, chamar amigos como o João Teixeira Lopes, que eu já estou aposentado desde 2011, já não me posso infiltrar nos cursos e nas aulas dos meus colegas. Se estivesse lá no Porto, ia me infiltrar numas aulas. Mas acontece que também havia às vezes um efeito negativo, é que me infiltrava nos colóquios ou nos seminários de mestrado ou coisa parecida. Por exemplo, em filosofia aconteceu-me isso com o Adélio uma vez, o saudoso Adélio, que tinha lá 6 ou 7 alunos que pagavam para estar no mestrado dele. Eu entrei, pedi-lhe, epá, não te importas, eu gostava de ouvir aqui o teu seminário 2, e ele praticamente falou só para mim. Ora, eu não estava Claro. ali a pagar nada, e estava os outros 6 ou 7 alunos a olhar, mas quem será este intruso que para aqui se vai meter? Quer dizer, isto é tudo, dava aqui para uma conversa infinita. É só para dizer que, evidentemente, gostei muito, que te agradeço muito, também em nome Muito obrigado mesmo. da nossa associação, e que, olha, ficamos a pensar nestas coisas todas, Muito bem, muito sem obrigado ao termos, Vítor. Muito evidentemente, obrigado pela nenhuma tua. palavra final a dizer. Muito Muito obrigado. obrigado mais uma Um vez. grande abraço. Muito obrigado pela vossa inquietação, que também é contagiante. Sinto-me um bocadinho contagiado hoje. Obrigado. E um grande abraço a Obrigado. todas e todos. Muito obrigado. Obrigado então. Obrigado. Muito Noite a obrigado. todos. Até.